Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago a segunda parte com as minhas leituras de outubro, vem conferir! No vídeo que foi ao ar na semana passada eu mostrei as minhas 5 primeiras leituras do mês e esse que é a segunda parte do vídeo eu mostro as minhas outras 5 leituras. O primeiro livro que eu mostro hoje é Corte de Neve e Fúria, da Sarah J. Maas, que é continuação de Corte de Espinhos e Rosas. Pra quem não sabe, no Corte de Espinhos e Rosas a gente tem humanos e féricos, né, que são espécies de fadas, convivendo no mesmo mundo. Aliás, são dois mundos coexistindo ali. Existe uma muralha que separa esse mundo mágico do mundo não mágico. A Fairy, ela é humana e ela acaba sendo levada pra viver nesse mundo mágico por causa de uma coisa ali que ela faz. A história é uma espécie de releitura de A Bela e a Fera. E nesse segundo, não dá pra eu explicar muito, dar spoilers pra vocês. Gente, eu não consigo dizer o quanto eu amei esse livro. O primeiro livro eu tinha gostado, mas não foi aquilo que fez meu olho brilhar, até porque eu não sou lá muito fã de fantasia, como vocês já devem saber. E com esse livro, gente, sério, a autora, além dela ter despedaçado o meu coração, porque ele tem várias passagens que, sério, destroem muito o nosso coração, ela destruiu todos os preconceitos que ela mesma criou aqui na história. Então toda a idealização, aquela coisa normal que a gente tem em vários livros assim sobre relacionamento e que às vezes a gente não percebe que tem uma romantização em cima, ela foi e quebrou. Ela mostrou todos os absurdos que existem ali. Ela pegou aquela ideia inicial que ela jogou de um triângulo amoroso, que também já é bem clichê nesses livros, e destruiu esse triângulo. Ela fez assim uma história que, gente, ela revolucionou tudo, absolutamente tudo que ela criou. Ela me deixou de queixo caído pela maneira de como ela manipulou a gente no primeiro livro. Ela mostrou quão genial ela foi pra criar a história. Sério, gente, é sério mesmo. Parem o que vocês estiverem fazendo e vão ler essa série, porque esse segundo livro aplaudi de pé, de verdade. Foi um dos melhores livros do gênero que eu já li. Eu ainda tô assim em choque com tudo que eu li sobre ele e vale demais a pena. Outro livro que eu li e que também assim me deixou de boca aberta foi Nem Tudo Será Esquecido, da Wendy Walker. Aqui a gente tem a história de uma adolescente de 16 anos que ela foi estuprada. Ela, como forma de tratamento, ela recebeu uma medicação que fez com que ela se esquecesse de tudo o que se passou naquela noite, que ela não tivesse um trauma após esses acontecimentos. Então quando ela acorda sem se lembrar, todo mundo considera que esse tratamento foi um sucesso. Só que com o passar dos meses vai ficando claro que, embora ela não tenha as memórias daquela noite, nem tudo dela se esqueceu do que aconteceu. Então ela tá tendo que lidar com essas coisas que ela não sabe explicar. O livro ele é um thriller psicológico. A narrativa, que eu acho que é uma das coisas mais incríveis do livro, ela é em primeira pessoa, só que ela é da voz do psiquiatra, da protagonista e da família dela. Então, embora a narrativa seja em primeira pessoa, a gente tem os fatos de uma outra pessoa sobre essa menina, né? E o que também é muito incrível é que, como o personagem ele é um psiquiatra, a gente tem uma visão extremamente analítica e científica da história. Então ele explica como várias coisas acontecem na mente, explica como, por exemplo, esse medicamento agiu, ele vai analisando as personagens, analisando as consultas, os relatos que elas fazem. E então a gente vai tendo uma história que é muito rica em drama familiar e a gente vai vendo como tudo isso vai se ligando e compondo os acontecimentos gerais aqui da história. O livro, para algumas pessoas, talvez ele possa ser um pouco mais parado ou cansativo, ou às vezes até confuso, porque esse psiquiatra, ele parece que ele tá fazendo algumas digressões que não tem nada a ver com a história, mas a gente vai vendo como a autora muito habilmente teceu cada um desses fatos e construiu essa narrativa maior. E, gente, eu achei o livro sensacional. Ele é bastante brutal, porque ele já começa, por exemplo, narrando a cena do estupro. Eu acho essa questão psicológica mesmo do livro é bastante forte mesmo, mas eu adoro esses assuntos. Eu achei o livro incrível, foi um dos melhores livros do gênero que eu li e eu recomendo muito pra vocês também. Depois de tanta intensidade, eu li um livro que foi mais light, foi 10 Formas de Fazer um Coração Se Derreter, da Sarah McLean, que é o segundo livro da série Os Números do Amor. Aqui a protagonista, que é a Isabela, ela é filha de um conde, mas ela não é o que se espera da filha de um conde. Ele nunca se importou ali com a educação dos filhos, inclusive ele torrou o dinheiro da família apostando e deixou mesmo que a Isabel cuidasse ali do irmão, cuidasse da propriedade. E aí quando o pai dela morre, ela
vivendo numa situação financeira bastante complicada e a única saída que ela encontra é vender a coleção de estátuas de mármore que ela tem, que foi a única coisa que o pai dela deixou pra ela. E justamente quando ela decide então vender essas estátuas, quem chega na cidade que ela mora ali é o Lord Nicholas St. John, que é um especialista em antiguidade. Como eu gostei muito do primeiro livro, que é 9 Regras pra Ignorar Antes de Se Apaixonar, eu tava com expectativas bem altas quanto a esse. E acabou que eu não gostei tanto da leitura assim, eu achei que o livro foi um pouco mais do mesmo. O ponto alto dele, com certeza, é a protagonista, porque a Sarah McLean, ela traz personagens que elas não são o que se espera ali da sociedade, elas têm personalidade bastante forte, ela se impõe bastante, e como a autora acaba questionando também essas questões de gênero mesmo. Achei muito legal também que a questão da sororidade, então do apoio entre mulheres nesse livro é bastante forte. Mas com relação ao romance e tal, é um romance leve, é um romance bem típico mesmo de livros de época, só que pra mim acabou não funcionando. Eu achei, como eu falei mesmo, mais do mesmo. E não que eu tenha desgostado do livro, é só que eu achei que ele ficou ali na média. O último livro que eu li no mês foi o livro de memórias da Lara Avery. Eu tava bem curiosa pra fazer essa leitura, foi um dos lançamentos desse ano da editora seguinte. Aqui no caso a protagonista, ela é muito inteligente, ela sabe que ela se destaca pela inteligência dela, ela tem muitos planos, ela tem planos bem grandes pro futuro dela, ela tá muito próxima de conquistar tudo isso. A questão é que ela descobre que ela tem uma doença extremamente rara, uma doença neurológica degenerativa que vai fazer com que pouco a pouco ela perca a memória dela. E ela decide então fazer um livro, um relato, em que ela vai escrevendo tudo sobre ela para que ela possa ter a memória dela preservada e que sirva como ferramenta para ela, para quando ela já não mais for a pessoa que hoje ela é. Eu gostei muito da leitura, eu achei que foi muito legal ver esse relato da personagem. Ele é realmente muito próximo ali dela, então isso faz com que a gente se sinta mais próxima da personagem, que assim, a gente sinta mais mesmo um quê de verdade aqui da história. Eu gostei muito do fato dela ser segura assim de si, dela ter essa confiança na própria inteligência, e o livro ele acaba sendo muito sensível por a gente ver essas modificações que aconteceram na vida dela, como isso vai afetando a vida dela pouco a pouco, e a gente vai vendo ela trabalhar com esses aspectos, tendo que lidar com essas mudanças, como isso faz com que ela pare pra pensar em muita coisa sobre a vida dela que ela jamais parou realmente pra perceber. E eu gostei muito de como ela vai aprendendo um pouco a mais a valorizar outras coisas que antes meio que passavam despercebido pra ela. E assim, terminei o livro super emocionada, e porque eu fiquei realmente assim tocada pela história, achei o livro muito bonito, que traz uns ensinamentos bem legais pra gente. E o último livro que eu li no mês, eu li pra faculdade, mas assim, aquelas leituras que a gente lê pra faculdade e traz pra vida. E foi Laços de Família da Clarice Lispector. Até então eu só tinha lido A Paixão Segundo GH dela, e esse aqui foi meu primeiro contato com os contos dela. E eu achei a leitura assim incrível. A Clarice, ela é uma leitura que bate muito na gente emocionalmente. Ela tem uma narrativa assim que parece super tranquila, que parece que ela vai contar uma coisinha assim, sei lá, super leve, e de repente quando você vê ela tá te dando uma baita de uma cacetada emocional, e ela traz um monte de coisa e meio que faz assim, se vira com isso aí que eu tô trazendo. E é muito legal que cada um dos contos aqui, eles realmente trazem essas questões dos laços de família e vão mostrando como esses laços às vezes sufocam, como eles prendem, como eles são laços que podem ser questionados de inúmeras maneiras. E é muito incrível a gente ver o emocional das personagens, as percepções que elas têm, enfim. Leitura de Clarice não é uma leitura fácil, ainda que a escrita dela engane, porque ela é muito incrível, ela é muito incisiva, ela mexe muito com o nosso psicológico, com as nossas emoções, enfim. Recomendo também bastante pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem pra mim os comentários aqui embaixo, quero saber quais foram as leituras do mês de vocês, o que vocês acharam desses livros daqui. Não deixem também de deixar o curtir de vocês pra ajudar na divulgação, eu fico sempre muito grata a todos vocês por isso. Se você é novo no canal, aproveite pra se inscrever, seja muito bem-vindo, e aproveite também e me acompanhe nas redes sociais do blog, Facebook, Twitter e Instagram, por lá a gente sempre consegue ter um contato mais próximo. Beijos a todos, até o próximo vídeo!